It's so good to be with you all. Isso é muito bom estar aqui com vocês hoje. You know, if someone had told me Sabe, se alguém tivesse me falado, many years ago, muitos anos atrás, Imran, you would travel to over 60 countries Imran, você vai viajar a mais de 60 países and speak to people all over the e world, falar para pessoas em todo mundo, I would never have believed that. eu nunca acreditaria nisso. The reason why A razão por que eu nunca acreditaria is because I never saw this for my life. é porque eu nunca enxerguei isso na minha própria vida. See, my dad was a drug addict. Então, o meu pai, ele era um viciado em drogas. Tried to kill himself 2 occasions. Ele tentou se matar 2 vezes. And because of his addiction, E por causa do vício dele, him and my mom, ele machucou minha mãe. they sent me to live with my grandparents. E eles me mandaram para morar com os meus avós. I was around 6 months old at the time. Eu tinha mais ou menos 6 meses. I was just a baby. Eu era só um bebê. In my grandparents' home, E na casa dos meus avós, lots of aunts and uncles, muitas tias e tios. and all of my uncles used drugs. E todos os meus tios também usavam drogas. Everyone. Todos. All of my aunts were promiscuous. Todas as minhas tias, elas viviam uma vida promíscua. And at 11 years old, E quando eu tinha 11 anos, I started down that same path. eu comecei a trilhar esse mesmo caminho. I started to use drugs. Eu comecei a usar drogas. This went on for 8 years. E isso aconteceu por 8 anos. Till eventually I got kicked out of school Então eu fui expulso da escola for gang violence. por causa de violência ali envolvido com gangues. I couldn't travel to certain communities. Eu não podia entrar em algumas comunidades And my life was in a mess. e a minha vida era uma bagunça. But the church that I grew up in, Mas a igreja na qual eu cresci, I went to Sunday school. eu costumava ir para a EBD. I didn't know, but that church started to pray for me. Eu não sabia disso, mas a igreja resolveu começar a orar por mim. They went into a period of praying and fasting Então eles foram por um período de oração e jejum, because I was selling drugs to many young kids. porque eu estava vendendo drogas para muitos jovens ali. And they were asking God to intervene in the community. E eles estavam pedindo para que Deus intervisse naquela comunidade. And there was a policeman from this community. E tinha um policial dessa comunidade. And the policeman decided that he was going to go a step further. E esse policial decidiu que ele ia dar um passo a mais. So after the season of prayer and fasting finished, Então, quando esse período de jejum e oração terminou, this policeman calls my home. esse policial ligou para minha mãe. Now, I don't like police at this point in my life. E eu não gostava de policiais nesse momento da minha vida. Because like 5 in the morning, 4 in the morning, Porque 5 da manhã, 4 da manhã, 7, 8 police jeeps would surround our house. 7, 8 policiais, carros da polícia the iam door vir down. ficar circulando a nossa casa, batendo as portas, Push my aunts out of the way. empurrando as minhas tias do Draw caminho, their guns. puxando as armas deles. And they were searching for one of my uncles. E eles estavam procurando por um dos meus tios ali. And this would happen all of the time. E isso era algo que acontecia corriqueiramente. So growing up, Então, crescendo, I grew a hatred for police. eu cresci odiando policiais. So this policeman calls my house. Então, esse policial, ele liga para minha casa, And I am at home, e lá na minha casa, and I answer the phone. And I answer the phone. e ele foi quem pegou o telefone. And you know what happens? E sabe o que aconteceu? Policeman says, O policial disse: "Hey, Imran, you don't know me. Imran, você não me conhece, I just married a young lady from this community. e eu acabei de me casar com uma jovem dessa We comunidade, go to the church that you grew up in. e a gente vai para a igreja que você cresceu indo. And I would love to invite you to lunch with my wife and I." E eu gostaria de convidar você para vir aqui visitar eu e minha esposa. My first instinct was to put the phone down. Então, o meu primeiro instinto era desligar o telefone na cara But dele, somehow the words yes come out of my mouth. mas de alguma forma a palavra sim saiu da minha boca. 2 days later, E 2 dias depois, the police calls back esse policial liga de novo and he says, "Hey, Imran, e ele fala: Imran, since you're going to lunch with us, então como você está vindo ter um almoço com a it will be gente, so much easier isso vai ser muito mais fácil if you come to church with us as well." se você também vir para a igreja com a gente. And I paused E aí eu dei uma parada, because I thought to myself, porque eu estava pensando comigo: this guy is trying to arrest me. esse cara está tentando me prender, He's trying to catch me. ele está tentando me pegar.
And I wanted to say no, E eu queria falar não para ele. but somehow the words yes came out Mas, of de my mouth novo, again. de alguma forma, a palavra sim saiu da minha boca. Now, what this policeman did not know E o que esse policial não sabia was that 1 week before his call, é que uma semana antes dele ligar, I was on the block or in the ghetto. I don't know how you if that translates. eu estava numa calçada I was in a difficult, hard community. e eu estava nessa comunidade bem And I was complicada smoking marijuana e eu estava usando maconha and I was drinking alcohol. e eu estava bebendo álcool And I felt this emptiness that I've never experienced e eu before. senti esse vazio que eu nunca tinha sentido na minha 1 vida. week before this policeman's call. Então, isso aconteceu uma semana desse policial fazer essa And ligação. I get up from where I was sitting. E aí, eu levantei do lugar onde eu estava sentado, I walk home. eu andei em direção à minha casa, I gave someone the marijuana joint. eu dei aquele, como é que chama isso? Baseado para alguém. I gave someone the alcohol. Eu dei esse álcool para alguém. And when I got home, I lay on my bed. E aí, quando eu cheguei na minha casa, eu deitei na minha cama. Not being able to go to certain communities. E eu não podia entrar em algumas comunidades. Leaving school with no qualifications. Eu estava sem qualificação nenhuma na escola, sem resultado nenhum na escola. Using more drugs than I was selling. E eu estava usando mais drogas do que eu estava vendendo nessa época. And I asked God in my room. E aí eu conversei com Deus no meu quarto. I said, if you are real, Deus, se você é de verdade, I need you to meet me. se você existe, eu preciso da sua ajuda. I need you to change my life. Eu preciso que você mude a minha vida. So, I say yes to this policeman. Então, uma semana depois, eu falei sim para esse policial. Sunday comes, E o domingo chegou. and the policeman arrives at my house. E esse policial veio na minha casa. Everyone in my family is looking at me weird. E todo mundo na minha família estava olhando estranho para mim. Because I haven't gone to church in a really long time. Porque fazia muito tempo que eu não ia para a igreja. I get into the vehicle, Então eu entrei no carro dele and there's absolute silence in the car. e tinha um silêncio absoluto no carro. Because the policeman and I have nothing in common. Porque esse policial e eu, a gente não tinha nada em Nothing comum. to talk about. Nada para So conversar he sobre. turns on the radio to kill the awkwardness of the silence. Então ele liga o rádio para quebrar o silêncio estranho que estava But rolando. something happens when we get to the destination. Mas uma coisa acontece quando a gente estava indo para o nosso destino. When I get to the church, Quando eu chego na igreja, we park in the parking lot, a gente parou no estacionamento. and on the other side of the street, E no outro lado da rua, in an open tabernacle, num tabernáculo aberto, I see people worshiping, eu vejo gente louvando a Deus. and their faces are filled with joy, E a face And dele está happiness. cheia de alegria and e their faces felicidade. are glowing. E o rosto dele estava brilhando. And I think to myself immediately, E aí eu falo comigo nesse momento, this is what is missing from my life. isso é o que está faltando na minha vida. And I know now the Lord tricked me, E eu sei que o Senhor estava me alcançando, because church people aren't that happy. porque Deus estava me pegando, porque as pessoas da igreja nem são tão felizes assim. Not always. Não é sempre que elas são tão I got felizes assim. tricked. Então eu sei que Deus estava me pegando nessa hora. But I step out of the car, E aí eu saí do carro and I hear a voice. e eu ouço uma voz. Imran, Imran, today you are not leaving here the same. Imran, hoje você não está saindo daqui o mesmo. You belong to me. Você pertence a mim. And I feel this presence come over me. E eu senti essa presença me enchendo. Louvado seja o Senhor. And I began to weep. I began to weep. E aí eu comecei a chorar, comecei a... I have no idea what the preacher preached. Eu nem lembro, não faço ideia do que o pregador pregou. I just knew I gave my life to Jesus. E eu só sabia that day. que nesse dia eu estava dando a minha vida para Jesus. Yeah, my life completely changed. A minha vida mudou completamente. And when I get home, E aí quando eu voltei para casa, my grandmother is sitting watching a television program. a minha avó está ali sentada assistindo TV. She's the only believer in our entire family. E ela era a única crente ali na nossa família inteira. And I go to the living room, E aí eu vou até a sala, and I sit on the ground and I look up into her eyes. eu sento no chão e eu olho nos olhos dela. And I said, Granny, E aí eu falo, vó,
you would not believe what happened today. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. She said, E ela falou, I already know what happened today. eu já sei o que aconteceu You hoje. gave your life to Jesus Você deu a sua vida para Jesus, because I was praying for you. porque eu estava orando por você. I want to encourage somebody here. E eu quero encorajar alguém aqui. Maybe you have a son. Talvez você tenha um filho, Maybe you have a daughter. talvez você tenha uma filha, Maybe you have a brother or a sister talvez você tenha um irmão ou uma irmã that seems far away from the Lord. que parece estar tão distante do Senhor. I want to encourage E you. eu quero encorajar você. Don't give up on them. Não desista dessa pessoa. Keep praying. Continue And believe in God. orando e acreditando em Because Deus. if God can do it for me, Porque se Deus pôde fazer isso comigo, He can do it for them. Ele pode fazer isso por eles também. Amen. Amém. I just wanted to tell you a little bit about myself, Eu só queria contar para vocês um pouco sobre mim, but I want to talk about the upside down kingdom. mas hoje eu queria falar com vocês sobre esse reino de cabeça para baixo. And I want us to look at the story of David. E eu queria que a gente visse um pouco da história de Davi. So turn with me to 1 Samuel chapter 17. Então, abra comigo em 1 Samuel, capítulo Talking about 17. servant leadership. A gente vai conversar sobre liderança servidora. Então, 1 Samuel 17. I want to go directly to verse 17 of 1 Samuel 17. E eu quero ir direto para o versículo 17 do capítulo 17. Then Jesse said to his son David, Um dia Jessé disse a Davi: take now for your brothers leve depressa para os seus irmãos, an ephah of this dried grain que estão no acampamento, este cesto com grãos tostados and these 10 loaves, e 10 pães. and run to your brothers at the camp. Então leve isso depressa até eles. And carry these 10 cheeses to the captain, E leve também esses 10 queijos para o capitão. and see how your brothers fear, E ve- and bring back news of them. E veja como estão seus irmãos e traga a notícia deles. You guys, everyone knows this story, right? The story of Todo David. mundo conhece essa história, a história de Davi, né? Excellent. Excelente. David was just anointed king. Davi, ele tinha acabado de ser ungido rei. He's only a teenager. E ele é só um adolescente. He's overlooked by his father. Ele era desprezado um pouco pelos pais. When the prophet comes, E aí o profeta vem. he says, surely this has to be the one. Com certeza esse é o escolhido de And the Deus. Lord says, no, this is not the one. E aí o Senhor diz para ele, não é esse aí não. And his 6 brothers passed before the prophet. E aí, diante do profeta, vêm os outros 6 irmãos. And the Lord says no to each of them. E o Senhor diz não para cada um deles. And then he asks, Jesse, is there any more? E aí ele pergunta, Jessé, tem mais algum? And he says, well, there's one out tending the sheep. Tem um lá cuidando das ovelhas. He's taking care of the sheep, but I can get him for you if you want. Ele está lá só cuidando das ovelhas, mas eu posso mandar chamar And ele he se você sends quiser. for David. E aí ele chama Davi, And the Lord says, this is the one. e quando ele olha Davi, o Senhor fala, And he esse é o anoints escolhido. David as king. E ele unge Davi como rei. And David goes right back to dealing with the sheep. E aí o Davi, nessa hora, ele volta lá para cuidar das ovelhas. And his father calls to him, E aí o pai dele chama ele, says, your brothers are fighting in the war, in the battle. olha, os seus irmãos estão lá lutando na guerra, I want you to take bread and cheese to them. eu quero que você leve pão e queijo para eles. So David arrives at the battlefield, Então Davi, ele chega no campo de batalha, taking bread and cheese to his e brothers. ele está lá só levando pão e queijo para os irmãos And dele. he hears this warrior, Goliath, E ele ouve esse guerreiro filisteu, Golias, spouting threats to the people of God, fazendo ameaças para o povo de Deus, spouting threats to the people of Israel. fazendo ameaças para o povo de And Israel. everybody is filled with fear. E todo mundo está cheio de medo ouvindo ele. And David begins to ask questions. E Davi começa a se fazer perguntas. He says, E aí ele fala, who is this uncircumcised Philistine? quem é esse filisteu incircunciso? Everybody remember that? Todo mundo lembra disso? Who
is this uncircumcised Philistine? Quem é esse filisteu If incircunciso? you are going to be a transformational leader, Então, se você vai ser um líder que vai causar transformação, you have to be able to see differently than everybody else is você seeing. tem que ser capaz de ver as coisas diferente do que qualquer outro. Because where everybody saw a giant, Porque onde todo mundo estava vendo um gigante, David saw an uncircumcised Philistine. Davi viu um filisteu incircunciso. He didn't see a giant like everybody else. Ele não viu um gigante que nem todos os outros His estavam heart vendo. wasn't filled with fear like everybody O else. coração dele não estava cheio de medo que nem todos os outros. Because he didn't see Goliath as a person to be feared. Porque ele não estava vendo Golias como uma pessoa para ser temida. He saw him as a giant to be conquered. Ele viu como um gigante a ser conquistado. How do you see? Como você vê? Do you see as everybody else in your generation sees? Você enxerga as coisas como todo mundo na sua geração? Are you looking at life through the same lens as everybody else? Você vê a vida com as mesmas lentes que todos os outros? Do you carry the same vision for your life as everybody else? Você carrega a mesma visão de vida do que todos os outros? As a young person, Porque como uma pessoa jovem, what is your vision for your life? qual é a sua visão para a sua vida? Because if you're going to be a transformational leader, Porque se você vai ser um líder que causa transformação, then you got to be able to see from God's perspective. você tem que ser capaz de ver através da To see perspectiva de life Deus. from God's perspective. De ver a vida através da perspectiva de David was Deus. seeing differently. Davi estava vendo as coisas diferentes. Not only was David seeing differently, E ele Davi não estava só vendo as but coisas he was diferentes, speaking differently. mas ele estava falando de forma diferente. So who's this uncircumcised Philistine? Quem que é esse He incircunciso goes to the filisteu? king, E aí ele vai para o rei, to Saul, e ele vai até Saul, and everybody else is fearful. e todo mundo, todos os outros estão cheios de medo, But David says, I will fight this Philistine. mas Davi fala, eu vou lutar com esse filisteu. This one that defies the armies of the living God. Esse que tem ameaçado os exércitos do David Deus says, vivo. what shall be done for this man? What shall be done for the Então, man o que that deve ser defeats him? feito com um homem desses? He's speaking a different language. Ele está falando uma língua diferente. What is the language you're speaking? Qual que é a linguagem que você está falando? Are you speaking the same language as your peers? Você está falando a mesma linguagem Are dos you seus speaking the pares? same language as the culture? Você está falando a mesma língua da cultura? Because if you see differently, then you will speak differently. Porque se você vê diferente, você vai falar diferente. David was speaking differently. Davi, ele estava falando de forma He's a diferente. teenager. E ele é um adolescente. But his vision is different to everybody Mas else. a visão dele é diferente de todos os His speech is outros. different to A everybody maneira de falar dele é diferente Because de he todos os outros. recognizes that he is not called to be ordinary. Porque ele reconhece que ele He's não é not chamado called para to ser be todo average. mundo. Ele não é chamado para ser... Other people padrão. may look at life this way, but not me. Algumas pessoas podem ver a vida desse jeito, mas eu não vou ver a vida assim. Other people may speak this way, but not me. As pessoas aí podem falar desse jeito, mas eu não vou falar Because I assim. am called to be a son of Porque eu God. fui chamado I am para ser um called filho to de be a Deus. daughter of Eu fui God. chamado I para am ser uma called filha to de be Deus. different. Eu fui chamado para ser diferente. Sees differently. E ver diferente. Speaks differently. Falar diferente. Speaks with a conviction. Falar com convicção. Like he believes what he's saying. Como quem acredita no que está falando. And then he follows through. E aí ele continua, He's ready to act differently. e ele está pronto para agir de He forma isn't just diferente. talking. Ele não está só falando, He's willing to do different. ele está querendo fazer algo diferente. Now, this isn't my point. Então, isso é um ponto. You see these three things? Essas três coisas, Seeing differently, vendo diferente, speaking differently, falando and diferente acting differently, e agindo diferente, already puts David above everybody já else. coloca Davi acima de todo o resto. He's already above everybody else in his generation. Ele já está acima de todos aqueles na sua geração. All of the soldiers Acima de todos os soldados. are watching David. E todos os soldados estão olhando para And Davi. they're like, who is this guy? E eles estão se perguntando, quem é esse Where cara? did he come from? Da onde é que ele We veio? need to get him in front of the king. Ele tem essa ousadia para fazer isso na frente do rei? Because there's something different about him. Tem alguma coisa He diferente. was head and shoulders above everybody Ele else. estava, a cabeça e o ombro dele acima de todos da sua geração.
but he was willing to get under his father's instructions. Mas ele estava disposto a seguir as instruções do seu pai. He was above everybody else, Ele estava acima de todos, da média de todos, but he was willing to get under his father's instructions. mas ele estava disposto a andar debaixo das instruções do Do seu you pai. hear me tonight? Você me ouve hoje? How do I know this? Como é que eu sei disso? Because if it were me, Porque se fosse eu, and I was just anointed king, e eu tivesse acabado de ser ungido rei, and my father sends me e o meu pai me manda to deliver bread and cheese para levar queijo e pão to scary warriors, para esses soldados cheios de medo, I'm not going. eu não ia. I'm like, Dad, Eu ia falar, pai, they need to bring bread and cheese to me, eles têm que vir aqui trazer pão e queijo para mim. but not David. Mas David não faz isso. Davi não faz isso. Even though he's here, Apesar dele estar bem aqui, he's willing to come here. ele está disposto a estar aqui. Guys, Olha, presta atenção. see, there was something about David Tinha alguma coisa sobre Davi that he was secure in his identity as a son of God. que fazia ele seguro na sua identidade como Listen to filho me. de Deus. Me You ouça. will never take the posture of a servant if you are not secure as a son. Você nunca vai tomar a postura de um servo se você não estiver certo da sua identidade como filho. You won't do it. Você não vai fazer isso. And so David takes this bread and cheese Então Davi, ele pega esse pão e queijo and he delivers it e ele to the vai battlefield. e entrega no campo de batalha. And it is in this insignificant act E é nesse ato insignificante that takes David to his most significant moment. que leva Davi para um dos momentos mais significantes dele. I'll repeat that. Eu vou falar isso de novo. It's David's insignificant act É o ato insignificante de Davi that takes David to his most significant moment. que leva ele para o seu momento mais significante. You see, if you aren't willing to do the small Então, se things, você estiver disposto a fazer as pequenas coisas, chances are tem chances you won't be in a position to do the big things. que você não vai estar na posição de fazer grandes It's coisas. your willingness to go small. Se a sua disposição para fazer as It's coisas your pequenas, willingness to do the small things se você está disposto a fazer as coisas pequenas, that positions you to do the big things. isso coloca você numa posição de fazer grandes coisas. And so David said, yes, Dad. Então Davi falou, sim, pai, Even though you overlook me, mesmo que você tenha me desprezado, I'll deliver the bread and cheese. eu vou levar o pão e o queijo. Even though my brothers they taunt me and they don't really like me, I'll deliver the bread and Mesmo cheese. que os meus irmãos não falam comigo e não gostam tanto de mim, eu vou levar o pão e queijo. How do you view not just the giants? Como é que você vê não somente os gigantes, How do you view yourself? mas como você vê a si mesmo? What is your relationship with God like? Como é que é o seu relacionamento com Deus? Are you secure in your identity as a son, Você está seguro na sua identidade como filho, as a daughter? como uma filha? That you are happy Você está feliz to do the small things, de fazer as coisas pequenas, the seemingly meaningless as things, coisas que não são vistas e insignificantes, the things that other people may not want to do? as coisas que talvez outras pessoas não queiram fazer? Because being a servant Porque ser um servo isn't just about doing the things that we like não é só sobre fazer as coisas que a gente gosta, for the people that we like. para as pessoas que a gente gosta. It's about doing the things that God asks us to do. É sobre fazer as coisas que Deus nos manda It's fazer. about being willing to walk in obedience É to sobre a God, disposição para andar em obediência a Deus. allegiance to God. É lealdade a Deus. So David, Então Davi, he steps, ele dá passos and as he steps e to deliver bread and cheese, ele dá esses passos para ir lá entregar pão e queijo. faces Goliath.
e ele encontra Golias. And he goes to Saul, E aí ele vai até Saul, and Saul puts this armor on. e Saul coloca essa armadura nele, And David says, I'm sorry, e Davi fala, desculpa, but this armor isn't me. mas essa armadura não tem nada a ver Says, I comigo. can't use this armor. Eu não sei nem como usar isso aqui. And so he goes and he takes up some stones, Então ele vai, pega algumas pedras, and he takes a sling, e aí ele pega essa funda, and he slays Goliath. e aí ele lança isso em Golias. I want to ask you a question. E eu queria fazer uma pergunta. Which one was an act of service? Was it the delivering of the bread and cheese, or was it the killing of Goliath? Qual dos dois era o ato de serviço? Era levar o pão e o queijo ou derrubar o gigante? Can't hear you. Eu não consigo ouvir vocês. Bread and cheese. Everybody agrees, bread and Todo cheese? mundo concorda, o pão e queijo? I disagree. Eu discordo. I think both. Eu acho que as duas. I think both were an act of service. Eu acho que esses dois atos são atos de serviço. And this is the challenge in the way that we think about servanthood. E esse é o desafio na maneira como a gente vê liderança servidora. You know how you serve God? Você sabe como você serve a Deus? By doing and fulfilling all of His purpose for your life. Quando você persegue e cumpre todos os propósitos dele para a sua vida. Serving God looks like washing the dishes, Servir a Deus se parece com lavar a louça, and it looks like washing off Goliath. Does that? mas também dando uma lavada no Golias. Both of them were acts of service. Esses dois atos são atos de serviço. When we think about service, we are oftentimes thinking about the small things. Quando a gente pensa sobre serviço, geralmente a gente está pensando sobre as coisas pequenas. But God doesn't get excited about you playing small. Mas Deus não fica empolgado com você jogando baixo. Your willingness to do the small A sua things disposição a fazer as coisas is an pequenas indicator of your heart posture before God. é uma indicação da postura do seu coração diante de God, Deus. I am fully surrendered to you. Deus, eu estou completamente rendido a Ti. I want to do whatever you desire of me. Eu quero fazer qualquer coisa que o Senhor deseja que eu My faça. dream is to please you, Meu God. sonho é te agradar, Senhor. And so if it means doing the small things, I'll do the small things. Então, se você me mandar fazer as coisas pequenas, eu vou fazer as coisas But pequenas. if you ask me to do the big things, I'll do the big things Mas se also. você me mandar fazer grandes coisas, I eu vou won't fazer think grandes that coisas that is for também. somebody else. Eu não vou jogar isso para I mais won't alguém. believe that it was for this Eu person não and vou not for me. acreditar que isso é para essa pessoa e não para mim. Because the God that calls you to do the small Porque o Deus que te chama is para the fazer as coisas same God that pequenas calls you to do the é o big. mesmo Deus que te chama para fazer coisas grandes. It's the same God. É o mesmo Deus. And all He wants E tudo que Ele quer is that we are willing to be obedient. é que nós estejamos dispostos a obedecer. You know? Você sabe? And so David went on to slay Goliath. Davi, ele estava lá pronto para enfrentar Golias. And Saul got jealous. E Saul, ele ficou com ciúmes. I think about insecurities. E eu começo a pensar sobre inseguranças. And the impact that insecurities has upon our lives. E o impacto que as inseguranças têm na nossa vida. The impact that insecurities have upon our leadership. O impacto que insegurança tem na nossa liderança. Because the people began to sing, Porque as pessoas começaram a dizer, Saul has killed his thousands, o Saul matou a 1000 and David has killed his what? e Davi matou His what? 10.000. Yeah. His 10,000s. And Saul begins to get, E Saul Jealous. começou a ficar com ciúmes. and he begins to watch David with an evil eye. E ele começou a vigiar Davi com olhos malignos. And you know, E você sabe, did I mess this up? eu quebrei isso aqui.
Yeah. Tô com o passaporte dele, qualquer coisa ele não sai sem pagar, não, pode deixar. See? Stay. Fica. So Saul begins to try to kill David, Então Saul ele começa a planejar matar Davi, and until he dies, and David becomes king. até ele morrer e Davi se tornar rei. And because of time, I don't want to. Because of time, I want to skip forward a little bit, E por causa do tempo eu quero dar uma adiantada aqui, because I think this is important. porque eu acho que isso é importante. David started well, Davi ele começou bem, but the Bible says that there was a time in 2 Samuel chapter 11 mas a Bíblia fala que tem um tempo em 2 Samuel capítulo 11, when kings go out to battle, quando os reis saíam para batalhar and David stayed home. e Davi ele ficou em casa. And as he's out on his balcony, E aí ele estava lá no mezanino, no balcão ali he do sees this palácio, lady e ele vê essa jovem taking a shower. tomando banho, Her name was Bathsheba. e o nome dela era Barseba. And the Bible Bathsheba. says that he saw her, he thought she was beautiful, and he began to inquire about who she was. E aí ele começa a perguntar, ele fala que é uma moça bonita e tudo, começa a perguntar sobre ela. And the Bible says that David sent for her. E a Bíblia falou que Davi desejou ela. He sent for her. And when she came, Então ele chama por ela e quando ela vem, David slept with another man's wife. Davi dormiu com a mulher de outro homem. He slept with another man's wife. Ele dormiu com a mulher de outro homem. And E when I read that, quando eu li essa parte, I began to think to myself eu comecei a pensar comigo mesmo that sin que o pecado can destroy pode destruir your leadership. a sua liderança. Watch this. Veja isso. From the time David made this decision, Do momento que Davi fez essa decisão, everything began to fall apart. todas as coisas começaram a desmoronar. Bathsheba got pregnant. Batseba ficou grávida And David calls Uriah, e Davi, ele chama Urias, who was fighting que estava lutando, estava na batalha, in the army. no exército. He calls Uriah back Então home. ele chama Urias de volta para casa And he says, Uriah, e ele fala: Urias, like, go spend time with your wife. vai e gasta um pouquinho de tempo com a sua esposa. Take a rest, take a break. Toma um descanso agora, dá uma parada. And Uriah wouldn't do it. E Urias não quer fazer isso. He gets Uriah drunk Então ele deixa Urias bêbado. so that Uriah could go home and sleep with his Então wife. Urias ele podia ir lá e dormir com a sua esposa. Because now David is trying to cover his sin. Porque agora Davi está tentando cobrir o pecado dele. And Uriah wouldn't do it. E Urias não faz isso. Uriah said, I will not do it, not while my Urias men diz- are in battle. Eu não vou fazer isso enquanto os meus homens estão lá em batalha. David said, okay. E Davi falou: ok. He sent a note Ele manda To uma his nota general. para o general. and he says, put Uriah to the very front of the battle where it is most E ele fala: dangerous. bote Urias bem no primeiro batalhão de batalha, bem na primeira fila. Kill him. E ele matou ele. This is the same David Esse é o mesmo Davi that came on the scene as a teenager, que, como um adolescente, passionate about the name of the Lord, apaixonado pelo seeing Senhor, different to everybody else, que era diferente de talking todos os different outros, to everybody que estava else, falando acting diferente dos different outros, to everybody que estava else, agindo diferente willing dos to outros, engage in acts of service, disposto a se engajar em atos de slaying serviço. Goliath. E ele mata And Golias. now a few years later, E agora, alguns anos depois, his life a vida dele is being unraveled by sin. está sendo destruída por causa do pecado. You see what sin does Então você vê o que o pecado is faz. that sin makes your world small. O pecado faz o seu mundo encolher. Young people, sin shrinks your world. Então, jovens, o pecado ele encolhe o seu mundo. It moves you from seeing yourself as a leader
Ele move você de se ver como um líder. from someone that wants to impact nations, Ele move você de se ver como alguém que quer someone that wants impactar to as impact other nações, people, alguém que quer impactar outras someone vidas, that wants to please God, alguém que quer agradar a someone that wants Deus, to serve others, alguém que quer servir os and it outros. brings you all the way down Isso encolhe você totalmente para baixo, to wanting to serve yourself. para você querer servir a você mesmo. You got to be careful with sin, Então ele estava só se importando com ele because mesmo. sin stops you from being a servant O of other pecado people, te para de ser um servo. and it causes you to become a servant of Ele yourself. chama você a ser um servo de você My mesmo. needs, Minhas my necessidades, desires, os meus my desejos, wants, o que eu the quero, things that please me, as coisas que the me things that agradam, make me happy. as coisas que We me don't fazem think about the feliz. consequences Você não pensa sobre associated as with it. consequências associadas com o We aren't pecado. thinking about how it would impact on the Você church. não pensa como isso vai impactar a igreja. We aren't thinking about how our choices will impact on other people. Você não pensa como suas escolhas vão impactar as outras We aren't pessoas. thinking about how our choices will impact on the A ministry. gente não pensa como as nossas escolhas vão impactar o In ministério. that moment, Nesse momento, the only thing we are thinking a about única coisa que a gente está pensando is ourselves. é sobre nós mesmos. And I want to caution you, E eu quero te dar um aviso. if you're going to be a transformational leader Se você quer ser um líder que causa transformação in this upside down kingdom, nesse reino de cabeça para baixo, then holiness is still a requirement. santidade continua sendo um critério. Can I say that again? Posso falar isso de novo? Come on, holiness is Santidade still a requirement. continua um critério, um requerimento. Because before you serve other people, Porque antes de você servir outras you were called pessoas, to serve Him. você é chamado para servir a Ele. This is your first point of Esse é o allegiance. primeiro lugar He de is your lealdade. priority. Ele é a sua prioridade. So that it doesn't matter what you do here. Então não importa o que você está fazendo If aqui, this isn't right, beloved, mas se isso aqui não está no lugar certo, it doesn't matter. então não importa. And so David began to use his resources Então Davi, ele começou a usar os seus recursos and his position as a leader e a sua posição como líder to serve himself. para servir a si mesmo. When sin creeps in, Então, sim, o pecado, we stop thinking about other people quando ele vem, a gente para de pensar nos outros and we think about ourselves. e a gente só pensa sobre nós mesmos. Tonight, Hoje à noite, I want to challenge you. eu quero desafiar você. If you're going to be a transformational Se leader, você quer ser um líder que transforma, you want to see different than everybody else is você tem seeing. que ver diferente dos outros, Speak different than everybody else is falar speaking. diferente de todos os outros, Do different than everybody else is doing. fazer diferente do que todos os outros, Because you will not have an impact porque você não vai ter um impacto by being ordinary, por ser ordinário, by just doing enough. por só fazer aquilo que é suficiente. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, as you do this, quando você faz as you isso, pursue this life, quando você persegue essa vida, guard your heart cuide against do sin. seu coração contra o pecado. Because if you don't guard your heart against sin, Porque se você não guardar o seu coração contra o pecado, the enemy o inimigo will destroy your ministry. vai destruir o seu ministério. The enemy will destroy your impact. O inimigo vai destruir o impacto que você pode causar. Potentially, E potencialmente, the enemy will destroy you. o inimigo vai destruir você. I remember Eu lembro growing up and being excited about mission, crescendo e estando empolgado sobre missões, being excited about ministry, estando animado sobre o ministério. being excited about looking good on the stage. E tá bem animado em parecer bem no palco. I wanted to do all the right things, E eu queria fazer todas as coisas certas. but I wanted to do them for all the wrong reasons. Mas eu queria fazer tudo isso pelos motivos errados. I wanted to preach,
Eu queria pregar, I wanted to prophesy. eu queria profetizar, I wanted to see people healed and set free. eu queria ver pessoas curadas e I libertadas. wanted to do all the right things. Eu queria fazer todas as coisas certas, But I wanted to do them for the wrong reasons. mas eu queria fazer elas pelos motivos errados. Because I became so religious Porque eu me tornei tão religioso that I was more concerned with being impressive que eu estava mais preocupado em impressionar than I was with being impactful. do que em impactar. We don't just want impressive people A in gente the não kingdom. quer só impressionar as pessoas no reino. We don't just want individuals that know when to raise their hands. A gente não quer só ver indivíduos That know the levantando right as words mãos, to say. que sabem as palavras God certas is para looking falar. for people Mas Deus está procurando pessoas who aren't just interested in being impressive, que não estão só interessadas em but they're impressionar, interested in being impactful. mas elas estão querendo causar And impacto. that as a result, E como, of that, e como resultado disso, they are willing to put God first eles in estão everything. dispostos a colocar Deus em primeiro em todas as coisas. They're willing to lay their lives on the altar Eles estão dispostos a deixar a vida deles and no say, altar God, e falar: Deus, here am I. aqui estou eu. I commit my life to your hands. Eu comprometo a minha vida a Use me ti for your honor and for your glory. e eu quero Let trazer it glória e not be honra para o teu about me, nome. Lord. Não deixa Let isso it ser not be sobre about mim. my Não desires. deixa isso Let ser it sobre o not be meu about my desejo. will. Não deixa Let it isso not ser be sobre o que eu about my quero. wants. Não deixa But ser may it sobre be o que all eu about quero. you, Mas God. que tudo isso seja sobre ti, For your Senhor. honor. Para tua honra. For your glory. Para tua glória. David quickly repented Davi, ele rapidamente se arrependeu. as the Lord revealed his heart to him. Como o Senhor, quando o Senhor revelou o coração dele. David got it right before the E Lord. Davi, ele se endireitou diante do Senhor. And he immediately turned his heart. E fez uma volta no seu coração imediatamente. And he asked forgiveness. E ele pediu perdão. And he quickly got restored. E ele rapidamente foi Maybe restaurado. you are here tonight. Talvez você está aqui hoje à And God has noite. called you to be a leader. E Deus está chamando você para ser God um has called líder. you to see differently. Deus está to chamando você speak para ver differently, diferente, to para act falar differently, diferente, to e be para impactful. agir diferente, para causar impacto. But maybe sin is right at your door. Mas talvez o pecado está ali na sua porta. Maybe you're making decisions that you know don't please Him. Talvez você está fazendo decisões que não estão agradando ao Senhor. Maybe you're not as close to Him as you're supposed to. Talvez você não está tão perto do Senhor como você deveria. Right now you're impressive, Talvez agora você está impressionando, but you're not necessarily impactful. mas não necessariamente causando I'll finish impacto. with this. I'll E eu finish with vou this. terminar com isso. See, Jesus looks at a fig tree Jesus, ele olha para a figueira. and He sees the fig tree from a distance. E ele olha essa figueira de uma distância. And from a distance, E da distância, the fig tree looks a impressive figueira parecia impressionante. because there are lots of leaves on Porque the fig tinha tree. várias folhas nela, ela estava But the Bible frondosa. says that as Jesus got closer to the fig Mas tree, a Bíblia diz que quando ele se aproximou da figueira, He recognized ele reconheceu that there was no fruit on the tree. que não tinha frutos na figueira. See, you can be impressive Então você pode from a impressionar distance, a partir de quem te vê de longe, but you can only be impactful up close. mas você só pode causar impacto de perto. Man, Olha, I pray that as Jesus comes close to us tonight, eu oro que Jesus chegue perto de nós hoje, that we aren't empty, que a gente não esteja vazio, that we aren't hollow, que a gente não esteja em adoração, but that as He draws close, mas quando ele se aproximar de nós, that there's fruit, que a gente dê frutos, that He can be pleased. que ele possa ser agradado. Can we all stand? Nós podemos todos nos levantar. The reason O motivo, why David is such a phenomenal character porque Davi tem um caráter fenomenal, is because the Bible says é porque a Bíblia fala that he had a heart that was after God's heart. que ele teve um coração segundo o coração de Deus.
Scholars believe that David was between 16 and 19 years old when he killed Goliath. Os teólogos dizem que Davi ele tinha entre 16 e 19 anos quando ele matou Golias. That he was just a teenager. E ele era só um adolescente. But he was a teenager that was on fire for God. Mas era um adolescente que estava fervendo por Jesus. Making a difference in his generation. Fazendo a diferença na sua geração. And in the same way God used David, E da mesma maneira que Deus usou Davi, God wants to use you here Deus tonight. quer usar você aqui nessa noite. It doesn't matter how you look. Não importa como você se parece. It doesn't matter what other people think about you. Não importa o que os outros pensam a seu respeito. Maybe you're here tonight Talvez você está aqui hoje and you feel like people overlook e you. você sente que as pessoas te desprezam. David was overlooked as well. Davi, ele foi desprezado também. Maybe you're here tonight Talvez você está aqui and hoje à you feel like noite people undervalue e you. você sente que as pessoas não te valorizam. David was undervalued as E well. Davi também não foi valorizado pelos irmãos. Other people looked at David and all they saw was a shepherd. Outras pessoas olhavam para Davi e tudo que eles viam era um But pastor de when ovelhas. heaven looked at David, Mas quando o profeta olha para Davi, heaven saw a king. quando o Senhor vê Davi, ele vê um rei. So you may be here tonight. Então talvez você esteja aqui hoje à I noite. want to tell you, Eu quero falar para God você. wants to use you in his kingdom. Deus quer usar você no reino dele. There is a plan and there is a purpose that he has for your life. Existe um plano e um propósito que ele tem para a sua vida. And it doesn't matter if other people didn't count you like they didn't count E David. não importa se as outras pessoas não contam com It você doesn't como matter não if you contavam were com Davi. counted. Não importa se não contam com você. It only matters that you can be counted on. Só importa que você é contado por Deus. It only matters A única coisa que importa that when Jesus calls on é que you, quando Jesus te chamar, that he can count on you. que ele pode contar com você. If you are here tonight Se você está aqui hoje à noite and you feel like the Lord is speaking to e you, você sente que o Senhor está falando com você, you know that there's a call on your life. você sabe que tem um chamado para a sua vida, That God is marking you for such a time as que Deus this. está separando você para um momento como esse. I want to challenge you, Eu man. quero desafiar você. Go hard. Vai com Give força. God everything. Dê para Deus Make a tudo. decision that you will not hold back. Faça uma decisão que você não vai ficar segurando as coisas. It's not by might. Isso não é por It poder, is by His Spirit. mas isso é pelo Espírito. And all God requires of you E Deus ele está agora te chamando is to surrender para se render to His Holy Spirit. para o Espírito Santo. You're here tonight Você está aqui hoje à and noite you will say, Imran, e você vai falar: Imran, I surrender. eu me rendo. Sign me up. Pode contar I comigo. want to be a voice in my Eu quero ser generation. uma voz nessa geração. I want to be a voice. Eu quero ser uma voz. I want to be a light. Eu quero ser luz. If that is you, I want you to raise your hand. I want to pray with you. Então, se você está pensando isso, eu quero All que você over this levante place, sua if mão. that is you, if God is speaking to Se you, isso é você, Deus está falando com você, I want you to raise your eu hand quero tonight. que I want to você pray with levante you. a sua mão hoje, porque eu quero orar com você. Amen. Amém.